Olá, a paz do Senhor. Queria mais uma vez aqui com muita alegria falar um pouco da palavra do Senhor, falar um pouco do meu devocional e daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deixando claro que tudo aquilo que eu venho falando, primeiramente eu trago para a minha vida. A reflexão que eu faço, eu não faço para levar apenas para pessoas, para que vocês possam ser tocados, mas é porque me tocou. E eu creio que como a palavra de Deus não volta vazia, eu creio que se me tocou, vai tocar mais alguém que possa vir a assistir esse vídeo. E a palavra se encontra em Mateus 13 até 21, que fala da primeira multiplicação dos pães. Mas eu vou pegar a partir do verso 17, que diz o seguinte: Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa passagem é muito conhecida, mas eu destaquei algumas palavras aqui e queria trazer uma reflexão para os nossos corações. No verso 17 diz o seguinte: Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Para começar, a palavra tudo aqui me ensina que não importa, Deus não julga o meu tudo como muito ou o meu tudo como pouco. Ele julga sempre o meu tudo que eu entrego como suficiente. E não só suficiente para mim, mas quando eu entrego tudo, ele julga como suficiente para mim e para poder ajudar aquele que não tem nada. Né? Na segunda multiplicação dos pães, é bem claro isso, que quando ele fala que a multidão já estava 3 dias e não tinha nada para comer. Então, o tudo julgado por Deus como suficiente não é apenas suficiente para mim, mas é suficiente para aqueles que estão ao meu redor. Né? E aí, no verso 18, ele começa: Tragam-nos aqui para mim. Não é apenas a gente saber tudo que a gente tem. É o fato desse tudo nosso a gente entregar nas mãos de Deus. Porque nas nossas mãos, aquilo que a gente tem, a gente pode achar que é pouco, ou pode achar que não é nada. Mas nas mãos de Deus, o tudo que nós temos sempre é o suficiente para que Ele faça através de nós. Então, como eu falei, Deus não julga o nosso tudo como pouco ou como muito, mas sempre como suficiente, mas nas suas mãos. Nas mãos de Deus, o nosso tudo sempre é suficiente para que Ele faça através de nós. E prosseguindo aqui, no verso 19, na parte final dele, diz o seguinte: Deus aos discípulos e estes à multidão. O que acontece? A gente, quando pega o nosso tudo, que sempre é suficiente para Deus, quando a gente está disposto a entregar de coração, Ele pega, transforma em suficiente e nos mostra que é o suficiente para que através de nós a gente faça. Deixa eu tentar melhorar. A gente, quando entrega para Deus, de alguma forma Ele vai fazer. Isso é fato. E quando a gente entrega e está disposto a fazer a obra, a servir, Ele transforma dentro de nós, no nosso coração, o que a gente acha que é pouco, Ele transforma em suficiente, e Ele pega nas mãos e transforma em suficiente. E devolve para nós esse entendimento de que aquilo é suficiente. Porque tem muita gente que não tem nada.
E esse pouco que a gente acha que é pouco, na verdade é o suficiente para que Deus faça através da nossa vida. Então ele pega, a gente entrega, ele não pega, a gente entrega tudo. Depois ele pega o que a gente acha que é pouco e devolve para nós como suficiente e abre os nossos olhos para que a gente enxergue essa suficiência daquilo que a gente tem para quem não tem nada. E devolve para nós, e aqui a palavra diz, e deu aos discípulos e estes à multidão. Ou seja, ele devolveu os pães, mostrando para os discípulos que aquilo era suficiente, independente para quantas pessoas tinham ali. Ou seja, a gente entrega. Depois que ele transforma em suficiente, ele nos mostra que ele transformou em suficiente. A partir daí, ele faz através de nós. Como? Ele devolve para nós e nós, enxergando que aquilo é suficiente, a gente começa a fazer a nossa volta. Alimentar pessoas. E eu não digo alimentar apenas de comida, realmente, ou de doações de dinheiro, ou doações de alimento, no caso, mas eu digo em tudo. Às vezes a gente tem o conhecimento da palavra, mas acha que aquele conhecimento não serve para as pessoas, ou é pouco, ou aquilo não vai abençoar a vida de alguém. Não fica com essa ideia, não. Eu posso dizer, porque eu passei por isso há tempos atrás, né? E eu achava que, por conhecer pouco a palavra do Senhor, e de fato ainda conheço pouco, tem muito que aprender e sempre vou ter, mas eu achava que o que eu conhecia há um tempo atrás não seria suficiente para ninguém. Mas, entenda, se é revelação do Espírito, pode ter certeza, como eu falei, a palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre vai entrar no coração de alguém. Eu costumo falar uma frase que é o seguinte: sempre para o que a gente tem a dizer, existe um coração que precisa ouvir. Então, não segure aquele conhecimento que você tem. É aí que eu digo que não é só alimento, que não é só dinheiro, doações, mas é também o nosso falar e o nosso ouvir. Também serve para abençoar a vida de outras pessoas. E depois, no verso 20, diz o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha só, os discípulos acharam que tinham poucos. Tudo que temos nessa frase, eles estão claramente falando: Senhor, tudo que temos é pouco. Mas aí Deus mostrou que é suficiente, e não suficiente apenas para alguns, mas suficiente para todos. E aí Deus, para mostrar o seu poder, para nos mostrar, ele ainda deixa claro aqui: todos comeram e ficaram satisfeitos. Ele não vai fazer algo pela metade, ele não vai fazer algo incompleto. Ele vai fazer com que a gente tem, se a gente estiver disposto a oferecer, vai satisfazer o coração de alguém que precisa. Isso é fato. Isso é, com certeza, e a palavra nos garante isso. E depois, ainda diz, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha só, eles recolheram o que sobrou. E o que eu aprendo dessa parte? Quando a gente está disposto a entregar para Deus, para que Ele faça através de nós aquilo que a gente faz do que a gente recebeu de Deus de volta, a gente sempre recolhe algo. Por quê? Como eu falei aqui no começo do vídeo. Quando eu falo algo, quando eu venho trazer alguma palavra, eu não trago essa palavra apenas para as pessoas que estão enxergando, que estão vendo o vídeo. Mas primeiramente eu trago para dentro da minha vida, eu reflito isso na minha vida, onde isso encaixa na minha vida. O que eu faço com essa passagem, o que eu faço com essa palavra que Deus me revelou na minha vida. Porque eu não posso querer levar uma palavra para alguém se eu não vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Então, primeiro eu trago tudo isso para a minha vida. Então é isso que a palavra que me ensina. A gente, quando está disposto a fazer, a servir na obra do Senhor, sempre aquilo que a gente leva, sempre aquilo que a gente dá, sempre aquilo que a gente doa, de alguma forma aquilo vai voltar para a gente. De alguma forma aquilo vai fazer com que a gente enxergue algo que a gente não estava enxergando. E aquilo volta para a gente.
Aquilo que a gente fez, de alguma forma, volta para nossas vidas. E é exatamente isso que acontece quando eu faço esses vídeos. Primeiro, primeiro eu entrego ao Senhor a palavra que Ele me trouxe à luz. E quando eu venho fazer o vídeo, Ele me mostra que é suficiente para alguém que está assistindo. E depois eu reflito o tempo todo nessas palavras que eu falei. Porque eu tenho certeza que o que eu disse vai edificar primeiramente a minha vida. E eu tenho certeza que depois vai edificar a vida de alguém que está assistindo. Essa reflexão é um pouco mais longa, mas é algo que Deus trouxe ao meu coração e eu queria compartilhar. E eu queria orar aqui para a gente encerrar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, querido Deus, amado. Glorifico ao teu nome, Pai, exalto o teu nome, te dou glórias, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, através da minha vida, e estou entregue, Pai, para que o Senhor continue fazendo e quero fazer sempre a tua vontade, Pai. Senhor, que possamos, Pai, ter a disposição, a coragem de entregar tudo o que temos, Pai, nas tuas mãos, para que a gente possa enxergar que o que temos para o Senhor não é pouco nem é muito, mas o suficiente para que faça na nossa vida e para que seja feito através da nossa vida. Toma, Senhor, tudo nas tuas mãos, faça a tua vontade, faça o teu querer. Não importa o que eu tenha, mas o que eu tenho eu quero entregar ao Senhor, porque sei que o Senhor fará maravilhas com aquilo que eu estou disposto a entregar, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo e que essa reflexão, Pai, venha entrar no coração de cada um de nós, Deus, para que possamos vir a estar completamente dispostos a Te entregar e a servir segundo o Teu propósito em nossas vidas, Pai. Assim eu te oro no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Deus, obrigado. Amém. Pai, Senhor.